Tem alguns filmes que todo mundo concorda que são ruins, porém outros acabam inocentados da crítica com o passar do tempo. Van Helsing, o Caçador de Monstros, tomou pancada de tudo quanto é lado. A crítica detonou, o público esqueceu e a Universal enterrou os planos para um universo estendido da franquia. Mas tem um detalhe, muita gente defende esse filme com unhas e dentes e ele tem uma polêmica que até hoje gera debate. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa polêmica, sobre a história do filme e vamos ver se ele era ruim mesmo ou se ele foi injustiçado. Qual é, pessoas? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos conversar sobre Van Helsing! Um filme que a galera tem opiniões fortíssimas, seja contra ou a favor. O filme foi lançado em 2004, estrelando o Hugh Jackman e a Kate Beckinsale, e era o pontapé inicial de algo muito maior. A Universal queria montar uma mega franquia de monstros, com filmes e séries envolvendo o Drácula, o Frankenstein, o Homem Invisível e vários outros. E para fazer isso, o estúdio chamou ninguém menos que Stephen Sommers, diretor e roteirista de A Múmia e O Retorno da Múmia. A ideia era transformar Van Helsing numa aventura de ação épica, menos voltada pro terror e mais focada na vibe dos outros dois filmes do diretor. Só que aí veio um problema. O filme foi super mal recebido, não rendeu a grana que a Universal tava esperando e o estúdio resolveu cancelar todas as outras obras dessa franquia. Bom, vamos ver se esse filme era ruim mesmo pra dar esse caô todo aí. O filme começa em preto e branco, mostrando o Dr. Victor Frankenstein dando vida à sua criatura, um experimento aparentemente patrocinado pelo Drácula, que precisava da criatura para algum tipo de plano malvado. O Dr. Frankenstein tenta matar o Drácula e aqui a gente aprende que ele não pode ser morto. Ou será que pode? E a gente vê os moradores dessa cidade incrivelmente irritados com esses experimentos e eles aparecem lá para acabar com essa festa esquisita. Perseguem o monstro, tacam fogo no moinho e a criatura se perde, frustrando os planos do vampiro. Corta para um ano depois e agora o filme tem cor, o que significa que ele começou de verdade. Especialmente porque a gente conhece o Van Helsing, que é um caçador de monstros que trabalha para uma ordem secreta do Vaticano. Sério, tu pode falar o que você quiser do filme, mas não dá para negar que quando o Hugh Jackman entra em cena, todo caracterizado com aquela trilha sonora épica, é maneiro demais. O primeiro trabalho dele no filme é capturar o Dr. Hyde, que tem um CGI esquisitão, e ele faz isso usando seus diferentes apetrechos de Batman e James Bond, que são irados. Daí o nosso herói acaba matando o monstro e depois se encontra com a tal Ordem do Vaticano. E aqui a gente aprende que ele perdeu a memória e que é fazendo esses trabalhos que ele conseguirá recuperá-las. Como, por que e onde, ninguém sabe, mas vamos que vamos, porque ainda tem muito monstro pra gente matar nesse filme. Então não é à toa que logo depois a Ordem envia o Van Helsing pra matar o Conde Drácula na Transilvânia. Eles também avisam que tem uma família lá que também vem tentando mandar o vampiro pro Quinto dos Infernos há séculos, porém sem sucesso, e agora só restam dois nessa linhagem da família, os irmãos Falcon e Anna. E fica tranquilo porque você não vai perder nada aqui se você tiver no celular, porque o filme vai usar um monte de diálogo expositivo para que você não tenha que prestar muita atenção no que tá vendo. Yes, it matches your ring. Então Van Helsing pega as estradas de James Bond dele e parte com seu parceiro Cal para a Transilvânia, onde os irmãos Velcon e Anna estão caçando um lobisomem. O Velcon consegue atirar no bicho com uma bala de prata, mas acaba jogado do penhasco. Mal chegou e já foi. Depois o Van Helsing chega na cidade e aqui a gente vê uma das melhores coisas do filme, a sua ambientação. Que coisa fantástica que o design de produção fez nesse filme aqui. Os cenários sombrios e góticos evocam aquela sensação de universo fantasioso e cheio de monstros. A gente vê vilarejos cobertos de névoa, as árvores retorcidas e uma ambientação noturna perfeitamente construídos. E também é aqui que a gente vai conhecer o melhor personagem desse filme, tá? Esse moço, o coveiro. Todas as cenas desse cara são literalmente planejando como ele vai arrumar algum corpo pra atacar dentro de uma cova. So what name, my good sir, do I carve on your grave? Oh, sorry. Ele não tá nem aí pra Drácula, lobisomem, o cacete A4. Ele morre logo depois e não acrescenta mais nada pra esse filme, tá? Bom, com o Wolverine na cidade, começa a maior treta. Eles logo são atacados pelas vampiras que não sentem frio, e o Van Helsing mostra que merece sua reputação porque ele mata uma delas e se torna o primeiro a conseguir tal feito em 100 anos. Embora essas vampiras aqui também não tenham tentado fazer muita coisa, tá? E a partir daqui, a escala dos eventos começa a aumentar de forma bem intensa.
O Velcro reaparece como lobisomem, trabalhando contra sua vontade pro Drácula, que ainda tá lá, tentando realizar o seu plano maligno. Então o Van Helsing e a Anna vão até o castelo Frankenstein e acham um monte de ovo com cria de vampiro, que evidentemente acordam e atacam os pobres coitados da cidade. Após alguns tiros de besta metralhadora pra lá e pra cá, o Drácula aparece diante do nosso herói e aparentemente ele sabe o que aconteceu no passado do Van Helsing, mas ele não vai contar pra gente. Perhaps that is a conversation for another time. O Van Helsing e a Anna escapam do castelo e os bebês vampiros explodem. E um segundinho antes de rolar um beijinho, o chão colapsa e os nossos heróis caem numa caverna. E sabe quem mora lá? A criatura do Dr. Frankenstein, que sobreviveu ao início em preto e branco e agora tá lá felizão, cheio de cor. Quer dizer, não tá muito feliz porque ele tava se escondendo, afinal, ele é a chave pra fazer o plano do Drácula funcionar, pois usando ele, finalmente o Conde vai poder fazer a sua prole de vampirinhos nascerem e não explodirem. Só que com essa confusão toda, o lobisomem Velkan também consegue chegar lá e a partir de agora esse esconderijo não é mais seguro para a criatura. E aqui nessa sequência tem uma coisa curiosa, porque originalmente tinha mais um monstro para aparecer no filme. Tá vendo aquela lagoa ali atrás? No script original ia ter uma cena com um outro monstro clássico da Universal, o monstro da Lagoa Negra, mas ele acabou sendo cortado porque já tinha coisa demais. O nosso amigo Cal encontra uma profecia e o time monta um plano para tirar a criatura do Frankenstein da Transilvânia, mas as vampiras e o lobisomem seguem eles e aí tava tudo indo pro escambau. Mas você acha que o 007 da Transilvânia é bobo? Eles estavam usando uma carruagem falsa o tempo inteiro. E com essa distração, eles conseguem fazer a carruagem falsa explodir e matar uma vampira. E essa cena é bem maneira, tá? É uma saída diferente e inteligente pra problemática que eu curto legal. Lobisomem Velkan parte pra cima do Van Helsing, mas o Wolverine tá esperto e consegue atirar e matar o bicho antes. Porém, infelizmente pro nosso herói, ele acaba mordido, o que significa que ele vai acabar se transformando em lobisomem em breve. Logo depois, a Anna é capturada pela última vampira, levada pra Budapeste e lá o Van Helsing propõe uma troca. A criatura do Frankenstein pela Anna. Monster! Essa troca vai acontecer no baile da cidade, e como o nosso herói não é otário, antes de ir pro baile, ele esconde a criatura. E lá no baile, ele consegue resgatar sua parceira, porém, eles acabam perdendo o monstro do Frankenstein de qualquer forma. Um pouquinho otário. Bom, uma outra coisa aqui é que esse baile tava lotado de vampiro, e aí cabe ao nosso grande amigo Cal a usar uma dessas armas malucas lá pra passar o cerol em geral. De volta pra Transilvânia, o trio resolve um último enigma e encontra um portão mágico pro castelo do Drácula. Eles entram lá e encontram um picolé de monstro, e o Cal percebe que só um lobisomem pode derrotar o Drácula. O Van Helsing enfrenta o Drácula enquanto a Anna luta contra a última noiva vampira, que mais uma vez só finge que quer machucar. Daí a Anna derrota a última vampira, consegue a cura, o Van Helsing vira um lobisomem, mata o Drácula e depois acaba sem querer matando a Anna no momento em que ela cura ele. Depois ali no final a gente tem um enterro, que é uma cena bem piegas da Anna, parece a cena da morte do Mufasa lá no Rei Leão. E fim, créditos, muitos aplausos, quem gostou gostou, quem não gostou... Bom, antes de tudo, agora vamos falar da polêmica que nunca foi resolvida. Na semana passada a gente colocou um vídeo aqui no canal sobre franquias que deveriam ter sido gigantes, mas floparam. Van Helsing tava lá na lista e a sessão de comentários foi um embate entre a galera que falava que o CGI era incrível e outros dizendo que os efeitos eram mais feios que bater em mãe. E pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu realmente vi que tem um grande conflito entre os adoradores do VFX, do CGI do Van Helsing e da galera que não gosta de jeito nenhum. Eu, honestamente, acho o CGI muito inconstante nesse filme. O que eu quero dizer com isso? Tem horas em que ele é bom e tem horas que ele é um desastre cartunesco. O Dr. Hyde é ruim, mas o dos lobisomens é bom. Mas o desse lobisomem aqui é cartunesco. Mas o das noivas é bem feito, desde que você não veja muito de perto. E isso pra não falar desse CGI horroroso do Homem Invisível. Sério, olha que coisa feia. Entende o que eu tô falando? Como o filme acaba utilizando muito CGI numa época em que isso ainda era um tanto quanto novidade no cinema, e ele não tinha um orçamento tão absurdo, tão vasto pra poder fazer isso, a qualidade dele acaba variando muito. Em especial levando em conta que nesse mesmo ano a gente teve nos cinemas Homem-Aranha 2, que também usou uma boa quantidade de CGI, mas que nunca foi criticado assim. E aí
você vai me dizer: claro, né? Com um orçamento muito maior. E sim, você vai ter razão nesse argumento. Porém, não é isso que a gente tá discutindo aqui. A gente tá discutindo como ficou o produto final que foi pra tela. Ou seja, o que tá no filme é bom ou é ruim? E como que isso se compara com outras obras dessa época? Bom, eu honestamente não me importo tanto assim com esse CGI, mas eu acho a história bem fraquinha. Eu gosto muito do personagem da Anna, porque ela tem um objetivo claro e tá sempre ativamente tentando resolver problemas. E eu gosto do Van Helsing com esse ar de anti-herói sombrio que vai matar geral e que funciona aqui. Mas eles pulam de um lado pro outro, de cena de ação em cena de ação, sem ter muito tempo para que haja um desenvolvimento de cada um deles. E claro, falando de personagem, não dá pra eu não falar do maior crime que esse filme cometeu: o Conde Drácula. Desculpa, gente, mas é galhofa demais. Eu entendo que eles estavam mirando em algo como a Múmia, com uma mistura de ação, comédia e aventura. Porém, essa ambientação mais gótica e sombria, com uma trilha sonora épica, pedia um vilão que não tivesse vindo da Nickelodeon. O cara dança valsa sozinho, chora que não é amado, faz draminha e não representa em momento algum qualquer perigo. O único personagem que ele mata no filme inteiro é o Dr. Frankenstein lá no começo, nos primeiros 10 minutos, pô. As noivas dele também só ficam gritando e voando, nunca são realmente um problema pros protagonistas, e até quando elas têm a chance de fazer algo, elas resolvem ajudar os heróis a acharem uma saída. Eu honestamente acho que se tivessem cortado uns 30 minutos desse filme aqui e tivessem feito uma história mais direto ao ponto, sem tantos monstros pra lá e pra cá, e com um pouquinho melhor de desenvolvimento dos personagens, Van Helsing poderia ter sido muito bom. Especialmente porque, como eu falei, a ambientação e a caracterização desse universo aqui são fantásticas. O filme tem um bom senso de aventura e até boas cenas de ação. Dito isso, eu sei que tem uma galera que ama esse filme exatamente por conta desses motivos que eu falei. Por ser simplesmente uma aventura para passar o tempo vendo cenas de ação numa ambientação de um universo fantástico. Eu honestamente acho que esse filme aqui carrega o peso de não ter sido aquilo que ele tinha potencial para ser. E por conta disso ele é lembrado de maneira amarga por muita gente. Mas agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você acha que Van Helsing foi injustiçado ou se as críticas em cima dele são legítimas e o filme é ruinzinho mesmo. Agora eu me vou, já é? Valeu! Ah, qual é? Tá de caô? Vai sair antes de se inscrever aqui no canal? Clica no botãozinho aqui de baixo. Faz o que a cabeça flutuante tá falando.